E aí, meus queridos amigos, tudo tranquilo com vocês? Hoje, mais uma entrevista aqui com uma doutora, a doutora Andréa, e a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre como foi a prova dela, quais foram as coisas que ela teve mais dificuldade, mais facilidade, para que a gente possa tirar a experiência dela e ajudar aí muitos de vocês, e eu também, todo mundo que está se preparando aí nesse Revalida. Alguns já estão na segunda parte, né? Na segunda parte do Revalida, vão fazer a prova prática, e outros ainda estão se preparando para a primeira prova. Então, eu quero inspirar vocês. Como nas outras entrevistas, nosso objetivo é esse, inspirar e ajudar, porque através da experiência de alguém, você pode aprender também, né? Então, vamos começar aqui. Doutora Andréa, boa tarde para você. Boa tarde. Tudo. E aí, tranquila ou nervosa? Que tem algumas pessoas que quando eu converso ficam nervosas. Não sei por quê. Não, eu fico um pouco nervosa, tenho que admitir. Então, eu queria fazer a primeira pergunta para você. Eu queria saber como foi que você me conheceu. Como foi? Olha, eu conheci você porque você dava algumas aulas na Quality. Aí foi quando eu tive o meu primeiro contato com você. Depois, no Instagram, eu já conheci mais você, e aí foi quando eu já entrei no grupo do Telegram. E o que foi que chamou a atenção, assim, das lives? Você assistiu desde a primeira live ou foi das lives já da Semana Revalida? Quando foi que você começou a assistir? Eu acho que eu comecei com a Semana Revalida. A Semana Revalida. Você assistiu desde a primeira ou pegou ela na 2.0, 3.0? Não, acho que vai desde a primeira, sim. Desde a primeira. Desde aquela que o Felipe participou. Ah, então não. Não, com ele eu não assisti, não. Então foi, acho que depois já aí para a segunda. E sim, por que foi que você começou a assistir essas lives? Porque tinha muita live para assistir. Sim. A verdade, eu vinha estudando pela minha conta, eu fiz os meus resumos, mas eu não fazia muita questão. Então, eu fiquei muito empolgada a ver que você ia fazer muitas questões diferentes, não só do Revalida, sino que você pegou outras provas. E, para mim, fazer as provas sozinha era ruim demais, eu cansava muito rápido. Mas, com sua ajuda, eu consegui assistir todas as vídeos, todas as lives, e gostei muito da sua metodologia. E tinha live até que era mais de 1 hora, né? Só resolvendo questão. Mas eu adorei, a metodologia sua é muito boa, porque você não só respondia a questão, sino que você falava um pouco mais das outras alternativas. Assim, você poderia aumentar o seu conhecimento. É, bem legal. Então, você assistiu as lives, e o que foi que, assim, foi diferente para você? Porque você falou que você não fazia muita questão. Como é que você estudava antes das lives? Como era o seu tipo de estudo? Então, eu tinha me programado, eu tinha todo um esquema para, segundo a data, eu sabia que tema tinha que estudar, e eu vinha assim, seguindo um esquema que eu já tinha planejado. Mas chegou um momento que eu já não queria estudar mais desse jeito, eu queria mudar um pouco. Então, foi aí que eu conheci você, as suas lives, e, além de tudo, eu não tinha feito muita questão. Então, para mim, foi muito importante começar a fazer as questões com você. Você fez parte dos grupos do Telegram, do WhatsApp? Qual foi que você fez parte? Você fez parte de algum? Sim, do Telegram. Do WhatsApp você não fez parte, não? Não. Já foi direto para o ouro, para o melhor. Eu não conhecia o grupo do WhatsApp, só conheci o do Telegram. Além de tudo, coincidiu quando abriram a inscrição na prova do Revalida, e eu adorei, porque todas as pessoas ajudam você. Você tem alguma dúvida, você aí pergunta e alguém responde, não, faz por aqui, faz por lá. Ajudou muito para mim fazer a inscrição, né? E, além de tudo, assistir as lives. Aí, falando sobre isso, assim, porque eu sempre gosto de perguntar a experiência das pessoas em relação ao grupo. Você acha que ajudou essa questão dessa comunidade? Porque no grupo, como você falou, uma ajuda, você tem uma dúvida, às vezes faz uma pergunta, e ali tem um especialista que ele vai lá te responde na hora. O que foi que ajudou, assim, o grupo em si, esse negócio de comunidade, todo mundo está se ajudando? Qual foi a importância disso para a sua preparação para o Revalida?
Olha, eu acho que o mais importante foi que me ajudou a estar atualizada, porque tinha muita informação que já tinha ficado para trás. E aí as pessoas postaram muita coisa atual que eu não tinha nesse momento, e ajudou para mim poder estudar as coisas atualizadas. Que legal, né? Isso aí também eu gostei demais. Porque não é fácil você ter informação. E como tinha Não, várias pessoas de vários lugares, aí assim que saía alguma coisa nova, o cara já colocava lá. Isso aí é muito bom mesmo. eu adorei isso, sim. Isso aí ajudou demais. Inclusive também na questão das referências, né? Porque o cara postava lá uma coisa do Ministério da Saúde atual, bem atual mesmo, e a gente tinha acesso a isso daí. Sim, é isso. E falando sobre a prova agora, você teve dificuldade ou teve facilidade para responder a prova? Eu sempre fico bastante nervosa nas provas, então eu demorei, eu tomei meu tempo, eu li com calma. É, eu não achei no primeiro momento muito fácil. Eu pensei, algumas coisas eu acho que eu errei, outras não tanto, mas ainda bem, deu certo para mim, eu aprovei e consegui. Maravilha, maravilha. Você teve mais dificuldade assim em se preparar, em fazer a prova teórica, a prova objetiva ou a prova discursiva? Qual foi mais difícil das duas? Para mim foi a objetiva mais difícil. A objetiva. Tirando aquela do Pocus, porque Pocus foi uma coisa que pegou a todos por surpresa, né? Mas eu Absurdo. achei a auditiva com mais dificuldade para mim. Mas o que é que você sentiu dificuldade? Porque o tamanho das questões, porque não eram claras, o que foi o problema da objetiva? Eu tive problema, por exemplo, nas questões de cirurgia. Eu achava que eu era boa em cirurgia, mas não. Quando você começou a falar, cirurgia não é tão fácil assim, não sei o que, eu vi que de verdade não era tão fácil. E sim, na prova também não foi fácil para mim cirurgia. Você percebeu que as questões foram parecidas com as dos anos anteriores ou elas mudaram, na sua opinião? Não, eu acho que eram parecidas, sim. O Parecidas. jeito deles fazerem a pergunta é bem parecido, alguns temas até repetidos, sim, é parecido. Um dos medos que a gente tinha no começo, né, que eu sempre falava nas lives, era que eles mudassem totalmente a prova, que fizessem umas questões diferentes, mas, como você falou, eu também achei, na minha opinião, eu achei ela muito parecida. Inclusive, quase que muita gente briga comigo porque eu disse isso, né? Me perguntaram e o povo estava revoltado. Dizia, como é que você disse que a questão tava, que a prova estava boa, não sei de quê? Todo mundo ficou com raiva de mim, porque eu disse que estava do mesmo jeito. Não, eu esperava que fizessem mais perguntas do SUS, por exemplo, ou de psiquiatria. Eu achei que ia estar cheio disso, mas não, foi tranquilo. E até as questões do SUS também, elas estavam bem simples, né? Não teve muita dificuldade. Sim, não teve dificuldade muita, não. Então, a pior prova para você foi a de cirurgia. As perguntas de cirurgia estavam difíceis para mim, sim. Achei difícil. E a discursiva? Você acha que as lives que a gente fez de discursiva, porque a gente resolveu muita questão discursiva, né? Você acha que ajudou? Faltou alguma coisa? O que é que você acha das lives? Eu acho que as lives ajudaram muito, porque você, além de os temas serem muito parecidos, você já sabia o jeito de escrever. Então, ajudou muito, tanto no conhecimento como o jeito de abordar a prova. Então, você falou que a sua discursiva foi melhor. Então, vou falar um pouquinho da prova discursiva. Porque teve a questão de cetoacidose diabética, glomerulonefrite prostatocócica, a gente falou muito sobre isso assim nas lives, falamos nos vídeos também das discursivas. E teve aquela questão que o pessoal teve mais dificuldade da grávida. Não sei se você teve dificuldade nessa questão da grávida, era tipo falando sobre aborto legal, também falava sobre atenção secundária e terciária. Qual foi a questão que você viu assim que você teve mais dificuldade dessas? A verdade, por exemplo, aquela questão que falava de como você dar mais notícias, era a coisa, não me lembro. Sim, tinha, sim. É a primeira pergunta, mas eu tive dificuldade, né? Mas já aí diante eu não tive tanta dificuldade assim.
Mas essa primeira pergunta para mim foi difícil. De resto, não, porque as pessoas mesmo no Telegram tinham falado muito do aborto legal, que tinha modificado ultimamente, então a gente já estava um pouquinho mais ligado naquela coisa. É como se os temas fossem, assim, a gente já estivesse esperando por esses temas, né? Exatamente, sim. Sim. E teve uma coisa que eu até falei, né? Eu falei no grupo, que a maior parte das questões, tanto da objetiva como da discursiva, a gente discutiu sobre essas questões, né? A gente fez alguma questão Verdade. parecida. Então, eu achei muito Sim. legal por causa disso, assim. Agora, essa foi a primeira vez que você fez o Revalida? É a primeira vez que eu faço. E perdeu o medo do Revalida? Espero que seja a última. Não, a verdade, eu tenho mais medo da fase que vem, da segunda fase, do que esta, né? Porque acho que é bem mais estressante, você tem pouco tempo, você depende muito do examinador, depende muito do ator, né? Então, acho bem mais difícil. Mas aí também é questão da preparação, né? Se preparar do jeito que eles querem que você se prepare. Agora, eu achei interessante que sua primeira vez você saiu muito bem. E parabéns, né? Porque não é fácil. Muita gente perde nessa prova. Foi muito bem, assim. Obrigada, mas sim, não é fácil. Tem que ter preparação, tem que ter constância, organização para fazer os estudos. Quanto tempo você estudava por dia? Assim, para as pessoas terem uma ideia, mais ou menos. Eu estudava mais ou menos umas 6 horas no dia. E quanto é, assim, na preparação para o Revalida, quanto você diria para a pessoa, em porcentagem, quanto a pessoa tem que dedicar de tempo para resolver questão e quanto de tempo ela tem que dedicar para estudar os assuntos? Olha, eu acho muito importante as duas coisas. Você tem que ter uma boa base de conhecimentos. Você tem que focar, você tem que conhecer para poder responder as questões. Mas você também tem que ter treinamento resolvendo questão, porque se você não fizer nenhuma questão e você deixar para quando você estiver já na prova, você vai perder, porque você não conhece bem as perguntas, você não conhece o jeito da prova. Então, acho que é 50-50. Você tem que ter seus conhecimentos, mas você também tem que fazer muita questão antes da prova. Na questão da preparação, estudando assim, você acha que, sei lá, vou pegar o tema aqui, por exemplo, vou pegar aqui glomerulonefrite. Adianta estudar de qualquer jeito ou tem um jeito certo de estudar para a prova do Revalida? O que é que você acha? Quando eu comecei a estudar, eu estava um pouco perdida, porque eu não tinha material, eu não sabia muito bem de onde eu podia estudar. Foi aí quando eu conheci primeiro os cadernos do Ministério da Saúde, e depois eu tive acesso ao Headbook da Quality, então eu consegui focar um pouquinho mais meus estudos e organizar melhor, né? Então eu acho que tem que ter muita organização e constância nos estudos. São todos os temas que são importantes ou tem alguns temas que são mais importantes? Você acha que é a mesma coisa? Por exemplo, lá na faculdade, quando a gente está estudando, o cara estuda muitos temas, né? Mas existem temas que são específicos para a prova do Revalida ou pode estudar qualquer tema que vai ser importante? Não, tem temas que tem que estudar sim ou sim. Por exemplo, de clínica médica, o que é diabetes, o que é hipertensão, insuficiência cardíaca. Não tem jeito de não estudar. De pediatria, também tem alguns temas que você não pode não estudar. Por exemplo, o tema da diabetes na infância, as doenças infectocontagiosas. Ginecologia, você tem que conhecer o partograma, a pré-eclâmpsia. Tem temas chaves que você tem que estudar. Agora, como é que alguém sabe esses temas? Como foi que você soube os temas que eram mais importantes? Como foi que você... Pelas questões. Se você não fizer questão, você não vai conhecer quais temas caem mais. Então, as questões são fundamentais, né? É super importante, sim. É como se elas fossem o centro, né? A gente pegar tudo, basear a partir das questões, que é bem legal. Quer dizer que você me conheceu nas lives da Quality? Sim, eu conheci algumas lives suas da Quality. Rapaz, ali eu fazia aquela live triste por causa do horário. Eu sou como uma criança. 8 horas da noite para mim já é tarde. Aí eu fazia triste já. Bem Mas eram muito boas também.
Não, eu Mas assisti também umas lives suas, por exemplo, de nódulo de tireoide e coisas assim que você fez tempo atrás, que eu também gostei muito. agora ali era muito diferente, porque o ritmo, né, que eu falava, eu acho que eu falava mais devagar. Naquele tempo eu falava mais devagar. Sim, mas o conteúdo era muito bom. Bom, é porque em cima dos temas também, né? Tudo em cima dos temas do Revalida. Mas muito interessante, muito legal. E se você tivesse que dizer para uma pessoa que vai fazer o Revalida, qual é a parte do tema que ela tem que focar? Porque a gente sabe, quando a gente vai estudar um tema, tem a clínica, o diagnóstico, o tratamento, epidemiologia, eu tenho fatores de risco, manifestações, assim, não sei. Qual é a parte que você acha que o Revalida ele foca mais do assunto em si? Então, por exemplo, a parte de fatores de risco é muito importante. A parte do diagnóstico também é super importante. E a parte do tratamento mais não, por exemplo, dose de medicamentos, não, mas você tem que saber tratar as doenças. Isso foi uma coisa que me perguntaram muito, né? Toda vez que eu fazia uma live, aí eu falava de alguma dose que é mais conhecida, por exemplo, dose de amoxicilina. Então, a gente sabe, né? Já é da prática, todo mundo sabe. Aí, às vezes, eu falava alguma dose, e quando não falava outra, a pessoa me perguntava. E a minha resposta sempre era: para a prova do Revalide, você não precisa saber nenhuma dose, porque as doses ele não Não, cobra. Então é verdade, você está certa mesmo. Não exatamente. cobram nada. E mais uma prova também que não cobrou nenhuma dose, como sempre, né? É verdade. É. Mas e para a prova discursiva? Não precisa saber as doses, não, da medicação? Ele não pergunta o tratamento? Na prova de discussão, mas é muito fácil o que eles perguntam de medicamentos, de doce, coisa que você sabe ou sabe. Não é difícil. Eu acho que você não tem que perder tempo memorizando doses de medicamentos. É melhor você focar, por exemplo, fazer um bom diagnóstico é o mais importante. Você saber fazer diagnósticos. Qual é a sua expectativa agora para a prova prática? O que, é que você espera assim? Meu Deus, a verdade, estou super nervosa com essa prova pelo que eu já falei, o tempo, os nervos, a ansiedade, isso pode estragar toda a sua prova. Então, agora, como não é tão fácil assim, você, por exemplo, fazer um curso presencial e você saber como vai ser a prova de verdade, eu estou preocupada. Qual é a sua expectativa para o grupo da gente da prova prática? O que, é que você acha que tem que ter? Como é que você acha que deve ser o nosso estudo para a prova prática? Então, por exemplo, eu acho que tem que ter temas básicos, como eu acho que na prova prática você vai ser mais avaliado em quanto a procedimentos. Então, pode, por exemplo, intubação, RCP, a puericultura, que eu já vi que quase sempre caiu nos anos retrasados. Então, são temas que tem que ter, né? Enquanto a metodologia, eu acho um pouco difícil, porque é difícil você interatuar, né? Porque o mais importante da prova prática é você interatuar. Você tem que falar, você tem que fazer. Então é difícil. Para mim é difícil se preparar para uma prova prática. Tem que, assim, eu acho que na prova escrita era mais. As pessoas dependiam muito assim da live, mas eu acho que você está certa. Nessa prova prática, cada pessoa vai ter uma responsabilidade muito grande de se preparar sozinho, né? Exatamente. Você tem que simular e você talvez, se puder, entrar em contato com as pessoas conhecidas, formar um pequeno grupo de duas, três pessoas e simular a prova prática como tal. Isso foi até uma sugestão que deram também em outra entrevista que eu fiz, para a gente fazer isso daí no grupo da prova prática. A gente dividir as pessoas ali, porque também ajuda, né? Se E dividir as muito. pessoas. Eu acho legal, é Sim. uma ideia boa isso daí. É um jeito de você perder um pouco o medo, né? Porque se você chegar aí, se você ter a experiência de como é que vai ser, você pode errar bem fácil. É verdade. Porque vai pegar você de surpresa, né? Você, faça isso, faça o outro. Então, não, você tem que pensar rápido e o jeito de você aprender a pensar rápido sob pressão é praticando. É verdade. Porque, como a gente fez também na prova teórica, né? Você já estava esperando muito as questões que vinham ali,
Então, faz mais rápido nessas perguntas, né? Se você, como você falou, se você vai cru para a prova, você não sabe o que vão lhe perguntar, não tem nenhuma ideia, então o seu tempo de resposta ele é muito mais lento. É verdade, Exatamente. Tá certo. Então, eu quero agradecer a sua entrevista e eu quero fazer 2 perguntas agora para finalizar a nossa entrevista aqui, que eu acho importantes. E eu queria que você fosse direta nas respostas, certo? Eu queria que você me respondesse. Eu sei que você mais ou menos já respondeu, mas eu quero uma resposta objetiva em relação à pergunta. Qual foi a importância das lives que nós fizemos para a sua aprovação na prova do Revalida? Conhecer a prova, porque se você faz muita questão, você já tem conhecimento de o que eles vão perguntar para você. Então, você não vai ser pega por surpresa, você já sabe o que esperar. Então, é muito bom se preparar desse jeito. Esse estilo de live que eu fiz e dessa forma respondendo questões é um pouco diferente do que outras pessoas respondem, por exemplo. Você falou aí de comentar, excluir as que não têm possibilidade, na verdade, né? Você vai ali, diz, ó, isso aqui não tem condições, porque essa não pode ser, explicar cada uma delas. É um jeito meio diferente de responder. Eu percebo que as pessoas respondem mais diretamente no certo e não vão para o errado, né? Elas vão logo dizendo o que é certo. Mas também tinha um método por trás da forma de fazer questão e tudo. Eu falei muito sobre esse método aí nas diferentes lives que a gente fez, né? Você indicaria essa forma que eu uso para estudar para outras pessoas? Você acha que é a forma correta? Ou qual a sua opinião em relação a esse método de estudar? Não, totalmente indicado. É um método muito bom, onde você sabe, conhece a prova e você aprende, por exemplo, porque esta resposta é a correta, porque aquela não é. É um método excelente. É muito recomendado. Então, só posso agradecer. Agradecer pela sua participação e nos vemos no grupo de prova prática, né? A partir de 2 de janeiro, estamos aí a todo vapor, fazendo live. Muito obrigado pela sua colaboração. Obrigada a você, muito obrigada. Tchau, André. Tchau. Tchauzinho para você que participou aqui com a gente também. Nos vemos aí no nosso próximo podcast Revalida. Tchau.